Fala pessoal, hoje nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre esta válvula aqui, que é uma Hydra Luxo aqui na casa do seu Ricardo. É um cliente aqui da seguradora que disse que ontem ele estava usando a válvula e ela disparou do nada, não parava mais de sair água, então ele acionou a seguradora e nós viemos aqui para dar uma olhada para ele. A gente já deu uma pré-visualizada e achamos melhor aqui trocar sede contra sede, reparo e botão acionador. Tá bom? Então vou mostrar para vocês aí como é que a gente faz a substituição dessas peças. Acompanhe, fique aí no canal e não esquecem, se você gosta do nosso canal, deixa um like e também compartilha esse vídeo com seus amigos, tá joia? Vamos pro vídeo? Bora lá então! Bom, então vamos começar desmontando aqui a válvula. Tem dois parafusos. Remover aqui os parafusos do acabamento. Tirar o acabamento. Lembrar, gente, de sempre deixar um paninho aqui para fazer a organização das ferramentas e das peças que a gente for removendo, para não machucar, não sujar muito a casa do cliente, tá bom? Bom, fora isso, a gente já fez aqui, para não ficar demorando muito o vídeo, a gente já esgotou a água da caixa d'água, então você pode fazer de duas formas, ou esgotar, ou então ir lá subir e tampar a água, ou fechar o registro. Eu não aconselho muito fazer tampar a caixa com pano, porque pode entrar para dentro da tubulação e isso vai causar muito problema para vocês, tá bom? Então a gente esgotou a caixa e agora a gente vai começar a desmontar aqui a válvula. Como a gente vai trocar o botão, vou começar pelo botão. Então remove aqui o botão de acionamento, o parafuso de acionamento. Ok. Para quem não sabe aqui, ó, você vai fazer uma pressão lateral, ó. Então vê aqui, Dani, se dá pra ver, ó, uma pressão lateral e remover a mola. E aqui você pode usar um alicate de pressão, não precisa ser muita pressão, apenas para conseguir remover. Então vamos retirar aqui o botão acionador. Só puxar, gente, que ele sai. Ele é um pouquinho duro porque tem as borrachinhas aqui, né, ó, que dá um pouquinho de pressão, tá? Então peça removida. Agora com a ferramenta para soltar a tampa. Vamos remover a tampa. Remover a mola e o reparo de dentro da válvula. Ok, removido então o êmbolo com o reparo, a mola e a tampa, beleza? Então nesse caso aqui, só para mostrar para vocês o que pode ter feito essa válvula disparar. O reparo já está bem danificado, tá vendo? Dá para ver, né? Uma trinca aí, ó. Aí, tá danificado, embora não seja tão velho ou tão ruim o êmbolo, mas o reparo já estava trincado, isso pode estar dando vazamento ou travando o êmbolo. E o botão acionador também já estava bem desgastado, a borrachinha estourada aqui do vazamento, então isso também ia causar um disparo ou então um vazamento que não cessava nunca, tá? Maravilha, retiramos aqui o reparo, agora vamos retirar a sede e a contrasede. Para isso é necessário essa ferramenta que você encontra num kit Sense igual esse que eu tenho aqui, no próprio kit da Hydra você também encontra. Então existem outros para outros modelos, mas esse aqui é essa que a gente vai usar, a Hydra Luxo é esse aqui. Então a gente vai colocar lá no fundo, dá uma mostradinha lá, Dani. Ó lá, a sede lá, ó. Isso, sede contra sede. Maravilha. Então vamos usar a ferramenta. Com essa outra ferramenta também, coloca lá dentro, encaixou, vai ser duro, tá, gente? Não é tão fácil, mas devagarzinho ela vai saindo. Em alguns casos você precisa até usar uma alavanca aqui, um cano, alguma coisa, fazer uma alavanca, porque tem uns que são bem difíceis de tirar mesmo. Peça removida. Agora, com o auxílio de uma chave de fenda, eu vou retirar a outra peça que fica lá dentro
Dica importante, para remover aquela peça de lá de dentro, você tem que virar como se você estivesse apertando, então girando para a direita. Se você girar para a esquerda, ela vai cada vez mais pro fundo. Então girando para a direita. Você vai remover a peça que faz casal com essa aqui. Que é o que faz fechar a água e abrir a água, é o registrinho que fecha e abre a água quando você precisa da manutenção. E aqui é onde faz a vedação com a borracha. Legal? Beleza? Maravilha, então. Então agora vamos pegar as peças novas, vamos buscar as novas peças e fazer a montagem agora com material novo. Legal? Bom, gente, chegaram aqui as peças, então o cliente já foi buscar. Nesse caso aqui o seguro cobria apenas a mão de obra e não cobria o material, então o cliente já foi buscar o material e a gente vai começar a fazer então aqui a montagem. Só lembrando de um ponto super importante, antes de começar a montagem é bom a gente fazer um polimento no corpo da válvula, caso tenha alguma sujeira ou algum degrauzinho, para dar uma melhorada isso aqui e o reparo deslizar com maior facilidade, tá? Então, um pedacinho de Bombril, um pouquinho de detergente. Você vai fazer a limpeza, dar uma polida legal aqui. Nesse caso aqui, ó, a válvula não tá muito desgastada, tá bem tranquilo, então apenas um polimento com o Bombril aqui já é o suficiente, não precisa lixar o corpo, nada disso. Então aí, maravilha. Fez aqui a limpeza. Um pedacinho de papel aqui mesmo, ó. Eu vou fazer a limpeza desse detergente aqui. Aí. Ótimo, legal. E agora vamos começar a montar, tá bom? Então, o primeiro passo, vamos começar aqui colocando a contrasede. Pessoal, eu gosto sempre de trabalhar com peças originais, tá? Eu acho que funciona melhor, eu acho que fica a garantia, você pode dar uma garantia melhor para o cliente. Então eu prefiro sempre trabalhar com peças originais, a diferença não é tão grande e eu prefiro, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui colocando a contrasede. Com uma chave de fenda mesmo você pode colocar aqui no centro, e aí lembrando que para colocar, virando para a esquerda, tá? Então na hora de colocar, vira para a esquerda. Rosqueia até o final. Chegou até o final, volta um pouquinho para ela ficar solta e não travar lá no fundo. Beleza? Contrasede instalada. Vamos agora para a sede. Mesma coisa aqui, original também. Aí. Então aqui agora vamos trocar a contrasede. Essa hora aqui é um pouquinho mais complicado, cada um tem um jeito de colocar. Eu coloco os dois dedos assim e tento começar a rosca. Tem gente que prefere já colocar a ferramenta encaixadinha aqui e colocar. Então depende muito de profissional para profissional, tá? Eu vou começar aqui colocando com o dedo, ver se vai dar certo. Então eu vou passar um pouquinho de vaselina, eu costumo sempre passar um pouquinho de vaselina onde tem a borracha aqui, ó, que é para não estourar a borracha na hora do aperto. Também facilitar para o dia que for ter que remover também. Então vou começar aqui e tentar o começo da rosca. Com um dedo eu seguro, com o outro eu viro e ai, ela parou no lugar lá. Dá uma olhadinha lá, Dani. Aí, tá presa lá no fundo, tá presa no lugar. Agora sim eu vou entrar com a ferramenta e tentar fazer o aperto. Ok? Então uma peça já está no local, agora sim eu vou pegar a ferramenta e vou começar a fazer o aperto. Então coloca com cuidado, encontra a posição e vamos apertar. Você vai perceber que ela chega no final, força, como diz o Dani, meia cara feia. Então deu o aperto, remove a ferramenta e ó lá, apertado, sede contra sede no lugar. Bom, peça colocada então. Agora vamos então trocar o reparo aqui do êmbolo. Então vou segurar aqui com o alicate o parafuso aqui atrás, ó.
Segurei. Vamos soltar. Segurei aqui, soltei a porca, tiro o reparo, tiro o parafuso, tiro a borracha e agora repor com as peças novas. Bom, agora vamos abrir aqui, também reparo novo. Então nesse reparo veio a mola, que eu vou mostrar para vocês como faz para abrir, a borracha da tampa para não dar vazamento e as duas borrachas do reparo. Então eu vou começar aqui colocando a borracha preta que vai encaixada aqui dentro, ó, dentro do êmbolo, tá vendo? Com esse corte para fora, não assim, assim. Encaixou? Ok, encaixada. Aí a gente vem com essa peça aqui e encaixa dentro desse suco da borracha aqui, ó. Ok, encaixado. Aí a gente vem com o parafuso, coloca dentro e aperta. E aí sim o reparo nesse formato, nessa posição, que encaixa certinho na porca, ó. Então se vocês verem aqui tem, ó, um corte que você encaixa, segura com um dedo, colocou, só dá um apertinho, segura de novo com o alicate aqui, ó. Gente, não precisa de ferramenta, ó, na mão, não precisa de ferramenta. Segurou com o alicate, apertou, tá resolvido. Beleza? Continuando então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse reparo agora e vou colocar na válvula. Maravilha? Agora chegou a hora da mola. Gente, ó, essa mola ela vem fechada. Então, você vai segurar com 2 dedinhos aqui, 2 dedos aqui e abrir a mola. Mais ou menos uns 3 dedos de largura. Mais ou menos uns 3 dedos de comprimento. Disse o Daniel aqui que eu tava errado aqui, ó. Mais ou menos isso, tá? Não sei se dá pra ver aí, tá? Um pouquinho mais aqui. Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso aqui é a pressão que vai ser necessária. Eu procuro deixar a mola sempre redondinha, bonitinha aqui, ó, legal. Coloca ela lá. Agora a gente vai remover, com o auxílio de uma chavinha, essa borrachinha da tampa aqui, ó. Ó. Consigo pegar ela também ressecadinha já. Aí, ó. Ó lá. Chegou até a arrebentar de ressecada, tá vendo? Então vou retirar essa aqui. Colocar a borracha nova que veio no reparo. E mais uma vez, lembrando, pouquinho de vaselina quando é borracha para ela não estourar na hora do aperto. A gente passa um pouquinho, não precisa ser muito, tá, gente? É um pouquinho só. Tem umas válvulas que eu pego aí quando eu vou fazer serviço de segurador ou às vezes até particular. Tá nadando na vaselina, não precisa de nada disso, é um pouquinho só o suficiente para ela não ficar seca. Tá? Encaixei ela certinho no lugar aqui, ó. Vamos deixando ela, ó, encaixadinha, bonitinha. Beleza? E agora passa no meio da mola e vamos fazer o aperto. Na mão, chegou no final. Pega a ferramenta que vocês têm aí especial e faz um aperto bem legal, tá bom? Thiago, eu não tenho essa ferramenta aqui, eu consigo fazer a troca desse kit aqui, desse reparo sem essa ferramenta? Você pode até conseguir tirar a tampa e fazer a troca do reparo apenas, mas sede contra sede você não vai conseguir. Então, é bem melhor que você tenha esse material. Se não tiver, você pode pegar com uma chave inglesa
ou com uma grifo, ou com um alicate de pressão, mas provavelmente vai marcar a peça e eu não gosto, acho que é um serviço que não fica bonito aos olhos do cliente aí, tá? Então eu prefiro trabalhar sempre com ferramentas que fazem o serviço da forma correta, beleza? Ok, então, tampa no lugar, agora a gente precisa colocar o botão de acionamento. Mais uma vez trabalhando aqui com peças originais, que eu acho que é super importante. Vou mostrar aqui para vocês como é que faz a montagem desse botão. Dentro do reparo, dentro do botão vai vir o botão, acionador, a mola, acho que chama tampinha do botão, não sei como chama certinho, e o parafuso do botão acionador, ok? Esse é o regulador ali do acionamento, tá? Então vamos lá, primeiro passo, o que a gente faz? Vamos colocar o botão, lembrando, tem borracha, tem O-ring, vamos passar um pouquinho de vaselina, então um pouquinho de vaselina no O-ring, e aí colocou no lugar, ele vai entrar um pouquinho apertado, não assustem. E eu gosto de usar aqui o alicate de pressão sem fazer força, é só para pegar e girar, ó. Fácil. Um pouquinho só aqui. Ele é plástico, não precisa de muita força, então chegou, ok? Dani, chega pertinho agora para eu mostrar isso aqui, porque tem gente que às vezes apanha um pouquinho nessa hora. Ó, deixa eu só pegar aqui. Mola, encaixa no meio do botão. Dá pra ver que tem um corte aqui, Dani? Tem um rasgo aqui no eixo, ó. Consegue aparecer? Dá pra ver aí, ó. Tá. Mola. E aí tem o corte aqui também na tampa. Então você vai fazer isso aqui, subir e encaixar nesse corte, ó. Opa, passou. Prontinho. Tá no lugar aí. E depois é só colocar o parafuso no lugar. Quando o parafuso é novo é um pouquinho difícil de pôr, então segura e vai rodando, que ele vai fazer a rosca nova na tampa. Depois que fez, é só continuar até ele entrar aí pela metade. Depois eu vou mostrar para vocês como é que regula esse botão, qual é a distância que tem que deixar aqui para ficar perfeito, tá bom? Maravilha! Feito isso, agora vamos liberar a água, esperar a caixa encher um pouco para a gente poder testar, ver se está tudo jóia. Daqui a pouco a gente volta para finalizar então o serviço. Bom, gente, olha só, eu resolvi pegar um depoimento aqui do seu Ricardo, que é o segurado desse serviço que eu estou mostrando para vocês aí da válvula Hydra, porque tem um diferencial que eu acho importante a gente passar para vocês. O seu Ricardo chamou o seguro, mas o seguro é um seguro automóvel, né? Não é um seguro residencial. Exatamente. Então, gente, uma coisa super interessante é o seguinte, você que tem seguro de automóvel do seu carro, você também tem direito a vários serviços que a seguradora cobre. O senhor já tinha acionado para outras coisas, seu Ricardo, para o automóvel já, ou é a primeira vez que o senhor aciona? Não, primeira vez. Primeira vez que o senhor acionou foi essa para resolver o problema da sua válvula aí. Isso. E como que foi? Qual foi a experiência então? Conta para aí pro pessoal que está assistindo pra gente, qual foi a experiência? Desde o momento que o senhor decidiu que ele, como que o senhor ficou sabendo que tinha esse serviço? Vamos lá. Através de uma pessoa que falou que o seguro automóvel dá direito a alguns serviços. Aí eu procurei na minha pólice o número, liguei no número, conversei com a atendente e tal, e ela falou que mais ou menos 60 minutos. Eles vieram em menos de 1 hora. E o senhor acreditou que em 60 minutos, vamos lá, primeiro acionamento, a hora que falou 60 minutos está na casa do senhor acreditou? Ou o senhor ficou meio em dúvida? Não, a gente fica em dúvida porque normalmente a pessoa demora mais tempo. Mas chegamos. Chegaram, muito dentro do horário que tinha prometido para o senhor? Sim, sim. Okay. Antes do horário, me explicaram o que iriam fazer, olha, muito limpos, entendeu? Mostraram o que ia ser trocado, tá? As peças são por conta do cliente e tal, mas a mão de obra é eles que fazem.
Ok, então o senhor não vai ter custo nenhum com mão de obra. Não. Ok, gente, então só para explicar, neste caso aqui do serviço do seu Ricardo, o seguro dele cobra apenas a mão de obra. Então tudo que precisar ser feito de mão de obra, ele não vai ter custo algum. Porém, foi necessário, como eu mostrei para vocês, a troca de reparo, sede e contra-sede, e além de botão acionador também. Então essas peças, o seu Ricardo teve que ir até uma loja, Sim, comprar esse material, o senhor comprou onde o senhor queria. Foi. E aí ele trouxe pra gente fazer a manutenção. Então, um serviço residencial, o senhor ficou sabendo por intermédio de um amigo que falou pro senhor que o senhor tinha direito? Sim, porque eu pago o seguro do automóvel, né? Aham. E aí ele me informou, eu fui atrás, tal, e tô plenamente satisfeito, tá? Olha aí. Pessoal muito bom, eu indico, tá? É difícil eu indicar alguém, mas indico o Thiago aqui, né? Isso. Companheiro dele e tal. O Daniel é nosso cinegrafista, seu Ricardo. Isso. Mas muito bom o serviço, fiquei super satisfeito. Em tempo recorde, tá? Vamos dizer, em 3 horas o serviço tá pronto. Esperaram que eu fosse buscar as peças, aguardaram, o que é difícil também, e resolveram o meu problema. Maravilha. Tá? Seu Ricardo, então, da hora que o senhor decidiu chamar uma seguradora para fazer, até a concretização do serviço aí, tudo perfeito dentro do que o senhor esperava. Muito, muito além do que eu esperava. Maravilha. Gente, então é isso, ó. Seu Ricardo aqui, o nosso cliente de hoje, da nossa válvula Hidraluxo. Nós estivemos aqui na casa dele para fazer o reparo da válvula. Na verdade, nós estamos aqui ainda, eu vou ainda finalizar para ele, mostrar, testar na frente dele para ele ver que ficou perfeito. Mas aí, ó, é um segurado que tem um seguro de automóvel, o seguro do carro dele, que também deu direito a realizar esse serviço sem custo nenhum. Ele vai pagar apenas pelas peças. Seu Ricardo, obrigado, viu? Eu que agradeço. É isso aí, gente. Então vamos finalizar lá o serviço. Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, então agora finalizando aqui, o que falta? Apenas a gente abrir o registro, colocar o acabamento, fazer a regulagem do acionador e testar para ver se ficou ok. Maravilha? Então vamos lá, abrindo agora o registro. O seu Ricardo já liberou lá, a gente esperou a caixa encher, dar uma decantada e agora a gente está abrindo aqui. Já não tem barulho mais de vazamento, então provavelmente já deu certo. Agora vamos colocar aqui o acabamento. Maravilha, Dani. Chega um pouquinho aqui perto agora, só para eu mostrar para o pessoal o seguinte, ó. Agora eu vou falar para vocês a respeito desse parafuso aqui. Para que ele serve e como que a gente regula. Então, vou deixar do jeito que tá e vou abaixar a tampa. Verifiquem que fica aqui, ó, quase um dedo, tá vendo? Para o acabamento entrar certinho dentro da tampa. Então é nessa hora que você vai regular. Então tá muito para fora, segura a porquinha branca aqui e mais para dentro. Abaixa, ainda está muito para fora. Abaixa e agora já está reguladinha dentro do espaço que ela precisa, tá bom? Fora isso, agora tirar aqui nosso paninho e vamos testar se a descarga está funcionando. Água funcionando, soltou o acionamento, ela continua aí vedando. Terminou de vedar, ok? Gente, então é isso aqui, é assim que a gente faz a retirada e a troca do reparo, botão acionador, sede contra sede da válvula hidra, tá bom? Então esse é o serviço de hoje aqui para a seguradora, aqui na casa do seu Ricardo. Agradecer também pelo depoimento que ele deu pra gente agora de pouco. E espero que vocês tenham gostado. Espero que quem tenha esse tipo de válvula consiga fazer na sua própria casa aí. Só lembrando, se der algum problema, liga para a seguradora ou liga para algum profissional para te ajudar. Tá joia? Eu sou o Thiago Negrini e esse foi o Papo Seguro de hoje. Então um abraço para todo mundo. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar nosso like, curtir e também
ver todas as nossas redes sociais, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau. E se você gostou do nosso conteúdo ou conhece alguém que vai gostar desse conteúdo, compartilha nosso vídeo, segue nosso canal, dá uma força pra gente, tá joia? Abraço, até a próxima.